hoje trazer uma palavra para você que o Senhor falou comigo ao longo da semana e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus compartilhou no meu coração. Os irmãos que anotam a palavra sempre me cobram qual que é o nome da pregação, pastor, porque eu começo a pregar e acabo esquecendo de falar o nome da pregação. Mas sempre tem um nome. O nome dessa pregação é Prudentes como serpentes, simples como uma pomba. Esse é o nome. E esse faz jus a um versículo. Esse versículo está em Mateus, no capítulo 10. Você já sabe muito bem que Jesus tinha uma equipe. Ele formou uma equipe. A equipe dele era composta por 12 homens. Esses 12 homens, junto com Jesus, estabeleceram o ministério que hoje nós conhecemos como cristianismo. Não é a religião. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando sobre aquilo que Jesus ensinou. Jesus formou uma equipe com 12 discípulos, 12 homens que se tornaram 12 discípulos. E lá em Mateus, no capítulo 10, ele vai dar explicação para esses 12 discípulos sobre o que eles vão fazer na terra. Então, Jesus chama aproximadamente 7 pescadores, um cobrador de impostos, cada um tinha um jeito de uma família, e Jesus chama esses discípulos para caminhar com ele. E então, quando os discípulos aceitam o convite de caminhar com Jesus, Jesus então fala: agora que vocês aceitaram, eu preciso falar para vocês como que funciona esse processo de caminhar comigo. Então, a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: olha, eu vou dar para vocês poder, autoridade. O que vocês vão fazer com essa autoridade? Expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus fala para eles isso. Então, assim que Jesus reúne com os discípulos, ele dá para os discípulos poder e autoridade. Depois que Jesus dá a eles poder e autoridade, Jesus fala para eles o seguinte: o que é que vocês vão dizer quando vocês chegarem diante das pessoas? Os discípulos não sabiam. Jesus falou: a mensagem que vocês vão dizer para eles é o seguinte: o reino de Deus está próximo. Vocês chegam com autoridade para operar milagres, para trazer libertação, e vocês vão pregar. O que vocês vão pregar? Vocês vão pregar: o reino de Deus está próximo. Bom, então os discípulos têm agora autoridade, os discípulos têm agora uma mensagem, agora os discípulos precisavam de uma estratégia. E Jesus dá para eles a estratégia. O que Jesus diz para eles? Olha, não se preocupem com levar saco de dormir, não se preocupem em armar tendas. Quando vocês forem para esse projeto que nós estamos iniciando junto, vocês vão ficar na casa das pessoas. Vocês batem na casa das pessoas, saúda-os com o shalom, é a paz do Senhor. Se os proprietários da casa permitir, vocês entram para dentro. Fica com eles. Pregam a palavra. Qual é a palavra? O reino de Deus está próximo. Opera sinais, porque vocês já têm autoridade. E fiquem lá. Se por um acaso eles não te receberem, vocês viram as costas, tira a sandália, bate a sandália uma na outra, porque vocês não devem levar nem o pó daquela casa junto com vocês. E vai para a próxima casa. Então Jesus junta a equipe e dá para a equipe autoridade. Jesus dá para a equipe uma mensagem e Jesus dá para a equipe uma estratégia. Tá, mas como é que a gente faz? Nós temos direção, temos autoridade, vamos operar milagres, temos uma mensagem, mas a gente precisa também de dinheiro. Porque nós vamos comer, nós precisamos nos vestir e nós vamos entregar a nossa vida para esse projeto. Como que vai funcionar? No mesmo capítulo 10, eu não vou ler o texto todo, porque isso tudo que eu estou falando é só para você se situar na história para o que eu quero falar. Então, eles questionam Jesus, Jesus fala assim para eles: olha, não se preocupa, vocês não devem levar nem ouro, nem prata, nem bronze. Eu vou cuidar de vocês. Então, Jesus dá autoridade, Jesus dá uma mensagem, Jesus dá também uma estratégia e, por último, Jesus dá a provisão. Vocês não precisam se preocupar. Jesus fala para eles: não precisa levar nem 2 túnicas. Nem blusa você não precisa levar.
só vai na direção que eu estou te mandando e eu vou te suprir em tudo que vocês precisarem. Até aqui tudo bem, gente? Aí tem o quinto ponto, que eu falei 4 pontos. Autoridade, depois de autoridade. É o quê? Mensagem, direção está junto com a autoridade. Então ele dá a autoridade, a mensagem, a estratégia e a provisão. E por último, ele dá uma advertência, que é sobre isso que eu quero falar. Então lá no capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim, pode colocar para mim na projeção, aqui já? Eu estou usando a linguagem ARA, tá? Aqui está a linguagem NVI, mas não é a versão bíblica que eu estou lendo. Inclusive os irmãos nos perdoem porque teve problema na projeção aqui. Me informaram que o cabo HDMI deve ter dado algum problema, então ficava piscando a tela, a hora aparecia música, a hora não aparecia. Os irmãos nos perdoem por isso. No capítulo 10, versículo 16, é a advertência. Qual é a advertência? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. E aqui, praticamente, Jesus termina as direções que ele dá para os discípulos nessa ocasião. Então, como eu disse, Jesus dá a eles autoridade, Jesus dá para eles uma mensagem, Jesus dá para eles uma estratégia, Jesus promete a eles provisão e Jesus dá para eles uma advertência. Qual é a advertência? Olha, vocês 12 estão indo como ovelhas para o meio de lobos. Você imagina, gente? Você imagina lobo? Lobo é um animal perigoso. Eu nunca tive de frente com um, mas eu tenho medo de cachorro. Imagina de lobo. Inclusive, se eu for na sua casa e tiver um cachorro, não adianta você falar que ele é manso. Eu não quero passar a mão, não quero ser lambido por ele. Com todo respeito ao pet. Mas eu não sei mexer com pet. Então, é mansinho, mas eu não confio. Porque minha mãe ensinou, quando era mais novo, a falar com São Roque. Quando o cachorro vem, você começa a falar São Roque, não é? São Roque, São Roque, São Roque, São Roque. Ninguém aqui? Então, vocês não foram católico de verdade, não. Porque quando o cachorro vinha, falava São Roque, não era, mãe, que você me ensinou? Depois nós convertemos, né? Entregamos a vida para Jesus, agora a gente faz Jesus, 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 Jesus. Mas antes era São Roque. Então, eu não sei, tinha um cachorro na minha rua, era do seu Altino. Chamava Maluf o cachorro. Não era? Maluf. Ele era alto e um dia, eu era muito criança, a gente estava... Nem sei porque eu estou falando isso. A gente estava pegando ameixa na casa da Nina. Olha, só minha mãe e meu pai rico. Aí eu estava... E os meninos pegando ameixa e eu estava assim, o Maluf do meu lado. E eu comecei a passar a mão na cabeça do Maluf, vendo os meninos pegar ameixa. Daqui a pouco eu não sei se eu distraí, pus o dedo no olho do Maluf, o que eu fiz. Que ele fez assim... Mas arrepiou com a minha mão. Nunca mais eu identifiquei com um cachorro por causa do Maluf. Então vocês me perdoam, mas eu tenho dificuldade com o animal. Voltando aqui. Lobo. O Senhor falou, eis que eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Você imagina, gente, você é pai, você enviaria seu filho no meio de lobo? Puxa vida, isso aqui é uma expressão que deixa a gente até assim meio preocupado. Como que Jesus pega os 12 discípulos e diz para os discípulos, vocês são ovelhas. Ovelha é boazinha, mas vocês estão entrando no meio de lobos. O lugar aonde vocês vão, as casas, quando você for pregar, olha, vocês estão indo no meio de lobos. Só que tem um jeito de vocês vencer o lobo. Aí ele diz aqui, sede, portanto, prudente como a serpente. Então, a serpente é prudente. Você vê, a serpente não faz estardalhaço. Você sabe por que a serpente ela é tão mortífera? Porque ela sempre pega no calcanhar. Foi isso que já foi dito lá em Gênesis. Vai pegar no calcanhar. Ninguém vê serpente chegando, ninguém vê serpente saindo, serpente não ruge, serpente não chama atenção, serpente não é percebida.
serpente anda camuflada muitas vezes. Isso chama prudência. Mas ele também diz, só que vocês têm que ser simples como uma pomba. Você vê, é quase que o côncavo e o convexo. É de um lado serpente, do outro lado pomba. Então, quando você encontra o equilíbrio entre a cautela da serpente e a inocência da pomba, você está protegido. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. O trabalho de vocês é um trabalho delicado. Eu estou dando tudo o que vocês precisam. O que vocês precisam? Direção, tem direção. Autoridade, tem autoridade. Vocês precisam de uma mensagem? Tem uma mensagem. De uma estratégia? Tem a estratégia. Provisão? Tem provisão. Mas eu tenho que te advertir de uma coisa. Jesus fala para os discípulos. Vocês são ovelhas, mas estão no meio de lobos. Você tem que ser prudente. Você tem que ser cauteloso. Cautelosa, como uma serpente. Mas não pode perder a inocência da pomba. Se você tiver o equilíbrio entre cautela e inocência, você vai ter proteção e vitória sobre os lobos. Deu para entender ou não? Ficou claro? Então, aonde que nós avançamos? Nós avançamos quando nós temos o equilíbrio. E esse equilíbrio é entre cautela e inocência. Eu não posso inverter e, no momento de ser inocente, ser cauteloso. E no momento de ser cauteloso, ser inocente. Então, sabe, muitas vezes, os pais, o pai, a mãe, dentro de casa, deve ser inocente, mas aí é cauteloso. Acaba sendo cauteloso com o filho, cauteloso com a filha, não dá atenção, é grosso, é o tempo inteiro serpente, serpente, serpente. Não tem abraço, não tem amor, não tem carinho, não tem oração. Então, quer dizer, no momento de ser simples, acaba sendo como a serpente. Mas no momento de ser serpente no mundo é simples. Acaba invertendo isso. Eu quero exemplificar isso para você com mais simplicidade, lendo um texto que está na Bíblia, de um exemplo muito claro de um rei que não foi nem prudente e nem simples. Ou melhor, na hora de ser prudente foi simples. É um texto que está lá em 1 Reis. Antes de eu ler para você, eu vou explicar o que esse texto diz. Chegou um momento que o reino de Israel, a nação de Israel, chocou entre si, uma guerra civil entre a nação de Israel. Então a nação de Israel foi dividida, reino do norte e reino do sul. A parte maior continuou sendo chamada de Israel. A parte menor começou a ser chamada de Judá. Então a nação toda de Israel foi dividida. Uma parte é Israel, a outra parte é Judá. Cada uma dessas partes tinha um rei. Isso foi assim por muitos anos. Ocasionalmente, esses reis abandonavam os caminhos do Senhor. Quando eles abandonavam o caminho do Senhor, o que acontecia? Outra nação vinha e exercia governo sobre a nação que o rei tinha abandonado os caminhos do Senhor. Então, por exemplo, em uma ocasião, Israel abandonou os caminhos do Senhor. Aí o que acontece? O Egito vem e escraviza o povo de Israel. Outra ocasião, o povo de Israel, juntamente com o rei, abandona os caminhos do Senhor e os princípios do Senhor. Aí automaticamente vem Babilônia com Nabucodonosor e escraviza o povo de Israel. Depois, em outra ocasião, novamente, isso acontecia muitas vezes. Veio Xerxes, rei da Síria, e tomou o governo e colocou o povo de Israel para ser submetido a eles. Escravizado, pegava as mulheres virgens e pegava para o seu povo, escravizava os jovens. Era uma bagunça, ficava todo mundo cativo desse rei. Isso tudo porque eles haviam abandonado os caminhos do Senhor. Ocasionalmente, presta muita atenção nisso. Vê se alguém do seu lado está dormindo e fala, acorda aí. Nós acabamos daqui a pouco. 11h30, provavelmente nós estamos encerrando. Aí a Bíblia fala assim, que ocasionalmente o reino de Israel estava com um rei que adorava a Deus. Mas o reino de Judá
estava com um rei que abandonou os caminhos do Senhor. Isso se invertia. Ora, Judá com o rei de Judá adorava ao Senhor e servia a Deus. Ora, o reino de Israel abandonava o caminho do Senhor e servia a outros deuses. E isso ficava acontecendo assim o tempo inteiro. A Bíblia conta, lá em 1 Reis, no capítulo 22, que tinha um rei chamado Acabe. Esse rei que se chamava Acabe era rei sobre Israel. E sobre o reino de Judá era um rei chamado Josafá. Então, vamos separar. Esse lado aqui é Israel. O rei de vocês é Acabe. Fala, Acabe. Esse lado aqui, 1, 2, 3 e Acabe. Esse outro lado aqui é Judá. Já vou dizer que vocês vão ganhar a batalha, tá? Judá. Judá era liderado por Josafá. Então quem é o rei de vocês? Josafá. E aqui? Lutem. Não, brincadeira. Então, a Bíblia fala assim, ó. 1 Reis 22, 1. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Aqui, Israel é aqui. Então a Síria e Israel estavam em paz por quanto tempo? 3 anos. Porém, no 3º ano, desceu Josafá. Quem é Josafá aqui? Tim Josafá. Quem é Tim Josafá? Aqui. Desceu. O rei de Judá desceu para visitar o rei de Israel. Então, Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá. Israel, junto com o rei Acabe, estava 3 anos em paz. Certo dia, o rei Josafá, rei de Judá, veio visitar Acabe, rei de Israel. Quando ele chegou lá, versículo diz assim, no 3, versículo 3. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote-Gileade é uma cidade. Ramote-Gileade é nossa. E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então veja bem, Josafá, rei de Judá, foi visitar Acabe, rei de Israel. Quando Josafá chega, Acabe, o rei de Israel, fala assim: faz 3 anos que nós estamos em paz com o rei da Síria. Mas o rei da Síria ficou com uma cidade que é nossa. O nome da cidade é Ramote-Gileade. Se eu for, rei Acabe fala, se eu for para a batalha contra a Síria, para tomar de volta a cidade de Ramote-Gileade, você, rei Josafá, vai junto comigo? O que o rei Josafá falou? O meu povo é seu povo, meus cavalos são teus cavalos, minhas armas são tuas armas, sua guerra é minha guerra. Vamos junto. Só que tem um detalhe. Acabe foi o pior rei que houve sobre Israel. Foi um rei que abandonou os caminhos do Senhor, conduziu o povo de Israel à idolatria, abandonou a adoração a Deus e começou a adorar a 2 deuses pagãos. Um chamava Baal e o outro chamava Azerá. Acabe foi um rei péssimo. Teve uma época que houve uma seca sobre Israel e não tinha água para nada. Estava todo mundo morrendo. E ele organizou uma caravana para buscar água, mas não era para dar para o povo, era para dar para os cavalos dele. Você imagina um rei que está preocupado mais com a sua criação do que com os habitantes do reinado. Então era um rei muito ruim, um rei ímpio, um rei que tinha abandonado os caminhos do Senhor. E Josafá? Josafá não. Josafá era um homem íntegro, sério, que adorava a Deus, que servia a Deus, que tinha bons princípios, que sabia que Deus era a única fonte de salvação. Ele conhecia os caminhos do Senhor. Ele foi visitar Acabe e acabou entrando numa barca furada. E no final ele se identificou com as causas de Acabe. Você sabe, é um problema quando você se identifica com gente que você não deveria se identificar. Quando você faz aliança com gente que te atrapalha. Você veja,
Josafá falou o seguinte: meus carros são teus, minha guerra é sua guerra é minha, meu povo é seu povo é meu. Ele misturou com quem não devia se misturar. Os coaches por aí falam que você é a média das 5 pessoas que está mais próxima de você. Isso é tudo princípio bíblico. A Bíblia não está escrito desse jeito, mas isso a gente já aconselha para os nossos filhos. Quando eu vou orar pelos meus filhos, eu oro assim: Senhor, guarda meus filhos das más amizades, porque as más amizades corrompem os bons costumes. Então isso não é novidade para você. Não é novidade saber que você precisa tomar cuidado para com quem você se identifica. Porque se você se identificar com alguém que trai a esposa, possivelmente daqui a algum tempo você vai começar a trair sua esposa. Ah não, eu tenho controle. Então a Bíblia diz assim que o homem não deve confiar no seu próprio coração. Se você começa a andar com fofoqueira, que não tem, em Mauá não tem, Guapatuba não tem fofoqueira não. Pouco tempo você vai estar falando da vida dos outros. Se você começa a andar com gente preguiçosa, mas não vai dar uma semana, você já vai ficar com preguiça. Se você começar a andar com gente que é alcoólatra, e você mesmo que não beba, daqui a pouco você já está experimentando. Por quê? Porque tem uma questão que chama identificação. Josafá se identificou com Acabe e misturou. Essas famílias que vieram apresentar os filhos aqui, 3 casais, nós marcamos 8h30 da manhã com esses casais. E nós conversamos sobre família. Eu leio alguns textos para eles, nós falamos sobre por que nós não batizamos, por que apresentamos. São 4 perguntas que nós respondemos para as famílias que vão apresentar as crianças. Primeira pergunta é por que não batizamos. Segunda pergunta é por que apresentamos. Terceira pergunta é o que os filhos significam para os pais. E quarta pergunta, o que os pais significam para os seus filhos. Tudo isso para dizer que os pais são responsáveis por conduzir os seus filhos para os caminhos do Senhor. Amém, gente? Não é só formar bom cidadão. Não basta formar bom cidadão. Então, quer dizer, o pai, que segundo o Salmo 127, é o guerreiro que pega as flechas, e a Bíblia diz que as flechas, os filhos são como flechas, que fica no poder do guerreiro. Amém, gente? Então, quer dizer, os pais têm autoridade sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus filhos. Aí, o marido começa a trabalhar na empresa e faz amizade com o peão lá que trabalha do lado dele. Faz amizade lá com a moça que trabalha lá no escritório. Aí traz esse pessoal para dentro de casa, sem conhecer, sem saber quem é. E aí você começa a dizer o seguinte: eu viajo para onde você viaja. Eu vou para onde você vai. A minha casa é sua casa é minha casa. Só que você não sabe quem são as pessoas. Você não conhece os princípios. E no final, sabe o que acontece? É Acabe misturado com Josafá. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que no seu trabalho tem gente ruim, não. Só estou dizendo que você precisa saber se você se identifica com os princípios dessa pessoa. Porque você que serve a Deus, é natural que as pessoas se identifiquem com seus princípios, porque seus princípios são bons. Seus princípios não é para pegar a mulher do outro, não é para pegar o marido do outro, não é para roubar, não é para tirar. O seu princípio é positivo. Então as pessoas querem estar próximo de quem tem bons princípios. Mas essas pessoas que querem estar perto de você têm bons princípios, ou você vai ser como Josafá misturando com Acabe? Meu carro é sua carro, sua casa é minha casa, minha comida é sua comida. Seus costumes são meus costumes. Não dá, não tem jeito. Toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque tem o resultado. Olha o resultado dessa unidade entre esse grupo aqui é Judá com o rei Josafá. Esse grupo é Israel com o rei Acabe. O rei Josafá é um homem de Deus. O rei Acabe é ímpio. Olha o resultado dessa união. Então, veja bem. O rei Acabe convida o rei Josafá para uma guerra. O rei Josafá aceita o convite de ir para uma guerra que não era dele. Toma cuidado com guerras que você luta que não são suas. Assume batalha que Deus nunca pediu para você lutar.
Sabe? Situações que Deus nunca pediu para você se envolver, mas vai se envolver. Dá problema. Quer ver o resultado? 1 Reis 22, 29. Subiram o rei de Israel junto com Josafá, o rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá. Acabe falou para Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente esse é Acabe, rei de Israel. E a ele se dirigiram para atacar. Talvez você não entendeu com a leitura. Deixa eu te dar uma explicação. Eles combinaram: vamos para a batalha, vamos para a batalha. Foi Acabe, o rei ímpio, junto com Josafá, o rei cristão, que servia a Deus. Organizaram no dia da batalha. Acabe, o ímpio, falou o seguinte: eu vou disfarçado. Eu vou ir como um soldado normal. Mas você não, você vai como rei. Todo mundo tem que saber que você é rei. Parece até que Acabe é nobre com Josafá. Eu não tenho problema, eu uso essa roupinha aqui, fique em paz. Mas você não, você vai no carro real com roupas reais. Só que lá na nação oponente, o rei da Síria falou o seguinte: o rei Acabe está vindo contra nós. Eu não quero matar nenhum soldado, nem pequeno nem grande. Todo mundo mira na cabeça de quem? O rei Acabe. Quando o rei Acabe de Israel, junto com o rei Josafá de Judá, vem para a batalha, os 32 capitães com mais um monte de soldados procura quem? O rei. Eles vê o carro real com alguém com uma roupa real. Todo mundo mira as flechas, lança tudo para o rei. E quem que era o rei? Josafá. E Acabe? Acabe nem era percebido, porque ele estava disfarçado. Você percebe? A fria que Josafá, o rei cristão, o rei que servia a Deus, entrou por ter se alinhado com um rei ímpio. O rei ímpio, que é Acabe, já sabia o problema que ia ter. Ele sabia que ele tinha um alvo nas costas dele. Então o que ele fez? Ele se disfarça. Está no meio dos soldados. Agora o rei, que foi simples como uma pomba, mas não foi prudente como uma serpente, está sob risco. Todo mundo da Síria marca a cabeça do rei. E o coitado do Josafá nem sabia o que estava acontecendo. Mas por que ele estava com um alvo nas costas dele? Porque se identificou com o ímpio. Se identificou com um rei que não servia a Deus. O meu carro é seu carro, seu povo é meu povo, seus costumes são meus costumes, sua guerra é minha guerra. Não pode fazer isso, você não pode se identificar com uma guerra que não é sua. Aí, rei da Síria, todo mundo com a flecha na mão. A hora que o rei Josafá percebe o que está acontecendo, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele clamou. Clamou. E o Senhor ouviu a oração dele, o clamor dele. Por quê? Porque ele tinha um Deus para recorrer. Essa é a maior diferença do ímpio para aquele que serve a Deus. Na hora que todas as flechas e todas as lanças estão apontadas para aquele que serve a Deus, ele sabe a quem recorrer. Aí ele clama. Quando ele clama, o rei da Síria fala: para. Não é ele. Não é quem a gente está perseguindo. Cadê Acabe? Ninguém sabe onde está Acabe. O rei da Síria era inimigo de Josafá? O rei Acabe era inimigo de Josafá? Sim ou não? Não. Perdão. Eu que errei a pergunta. O rei da Síria era inimigo de Josafá? Não. Mais uma vez. O rei da Síria era inimigo de Josafá?
atormentava Josafá? Atrapalhava Josafá? Não. Só que Josafá se identificou com Acabe. Agora, aquele que atormentava Acabe, está atormentando quem? Josafá. Você viu o primeiro texto que eu li? Eis que eu te dou espíritos para... Eis que eu te dou poder e autoridade sobre espíritos imundos. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos? Primeira coisa, dou para vocês autoridade. Autoridade sobre o quê? Autoridade sobre os espíritos imundos e para operar milagres e curas. Então, existem espíritos imundos. O rei da Síria é um tipo de espíritos imundos. O espírito imundo, que é a Síria, nunca atormentou Josafá, mas atormentava Acabe. Agora, Josafá se identificou com Acabe, então o espírito imundo que atormentava Acabe começa a atormentar Josafá também. Espírito imundo que atormenta quem você se identifica vai te atormentar também. Está entendendo? Você nunca teve problema com bebida. Começa a andar com quem bebe, o espírito que atormenta ele vai atormentar você também. Por quê? Porque é identificação. Agora, da mesma forma, se você se identifica com aqueles que servem a Deus, você vai servir mais ainda. Se você se identifica com um marido fiel, você vai ser mais fiel ainda. Se você se identifica com a família que valoriza os filhos, você vai valorizar mais ainda seus filhos. Se você se identifica com a família que domingo após domingo está servindo a Deus, adorando ao Senhor, levantando as mãos, você vai fazer a mesma coisa. Mas se você se identifica com a família que domingo é dia de lavar o carro, beber cerveja, assistir o jogo, brigar com a esposa e dormir virado, é a mesma coisa que vai acontecer com você. Por quê? Por causa da identificação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Portanto, você tem que ter clareza com quem você se identifica. Aí, lembra da história? Rei Josafá, roupa real, carro real, vê todos os soldados, 32 capitães, com a flecha apontada para ele. Ele clama. Quando ele clama, para tudo. Tem um soldado da Síria descuidado, que está gatilhado com a sua flecha, que na hora deixa escapar a flecha. Uma flecha. Essa flecha vai viajando, todo mundo olhando para ela. Vai viajando, 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 viajando. A ermo, sozinha. Cai, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E cai em um soldado. Exatamente na junção da armadura, onde protege o peito com o braço. Quem era o soldado que foi atingido pela flecha? Acabe. Você gostou dessa história, né? E eu não sei porque a Record ainda não pôs, porque se colocasse ia dar ibope. Você vê que coisa interessante. Josafá foi poupado porque clamou. Agora Acabe, que colocou Josafá numa fria, morreu por uma flecha que não era nem para ter sido disparada. A flecha caiu entre a junção da armadura. Ele está capacete, todo pronto para a luta. A flecha que não foi mirada, que não foi apontada, que escapuliu, viaja e cai exatamente na junção da armadura, que acerta o coração. Tentam acudir, mas não dá, ele acaba morrendo. Você vê que interessante. Josafá, que era servo de Deus, estava com todas as flechas de um exército inteiro, as lanças de um exército inteiro apontado para ele. Quantas atingiu ele? Nenhuma. Agora, o ímpio, ainda que estava com cobertura, a cobertura não superou a flecha daquele homem, ele acabou morrendo. Sabe por quê, irmãos? Porque existe dois tipos de cobertura. Existe uma cobertura que é a cobertura celestial, que é a cobertura do revestimento de Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o sangue foi derramado e aqueles que creram foram revestidos de Cristo. Amém? Está escrito isso. Foram revestidos de Cristo, como Josafá. Agora, aqueles que não creem, crê no segundo tipo de cobertura. Qual é o segundo tipo de cobertura? A cobertura natural. Cobertura natural é acreditar que a polícia me guarda, acreditar que a política guarda o meu negócio, o meu comércio, minha empresa.
acreditar que o presidente cuida de mim, acreditar que os muros da minha casa limitam o ladrão de entrar, que a cerca elétrica, o arame farpado, o sistema de proteção, tudo isso me guarda. Não guarda. Quem te guarda é o Senhor, porque o rei Acabe estava cheio de armadura, mas a flecha entrou. Por quê? Porque ele não estava revestido de Cristo. O que eu estou falando aqui não é sobre religião, não. O que eu estou falando aqui é sobre crer que o sangue de Jesus me protege. Crer que o sangue de Jesus é suficiente. É crer que eu não preciso de nada além de Cristo. O Senhor me guarda e me protege. Lá em Salmo 127 diz assim: em vão trabalho sentinelas, se o Senhor não guardar as muralhas. Em vão. Em vão é acordar cedo, dormir tarde, se Cristo não te abençoar. É o que diz lá em Salmo 127. Portanto, hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre você estar guardado pelo Senhor. Aqueles que estão guardados pelo Senhor, ainda que andem pelo vale da sombra da morte, nada acontecerá. Nada acontecerá, porque está guardado pelo Senhor. Mas, pastor, isso é automático? Não, não é automático. Para mim estar revestido de Cristo, eu preciso atribuir fé. Eu preciso crer. A Bíblia diz que Josafá só não morreu porque ele clamou. Você sabe, você quer ser protegido pelo Senhor? Você precisa clamar. Como que é isso? Clamar de joelho, passar horas clamando? Não, é só dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero ser revestido de Cristo. Eu não quero mais confiar nas minhas forças, eu não quero confiar na minha armadura, eu não quero mais colocar a minha fé no meu emprego, eu não quero colocar a minha fé na minha conta corrente, eu não quero mais colocar a minha fé nem mesmo na força do meu casamento. A minha fé está em Cristo. Aí sim você entra debaixo da cobertura. E ainda que um exército inteiro aponte a flecha e as lanças para você, você está guardado pelo Senhor. Pelo poder do clamor. Quero que você fique de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.